Se você quer se transformar, se você quer se desenvolver, se você quer ser uma pessoa melhor, você chegou no canal certo a partir de agora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Capítulos que Transformam. Nós vamos articular ideias de livros, né? Trazer alguns pontos importantes aqui nos livros. E o interessante, o grande convite que a gente faz é que você tenha o livro em mãos, né? Caso você esteja lendo esse livro. Caso você não esteja lendo esse livro, que você corra imediatamente para comprar. Você corra atrás desse livro, né? Para comprar. Mas, Marisson, e aí, se eu não tiver este livro e nem tiver como comprar agora? Não tem problema. A gente vai Você pode assistir o vídeo aqui normalmente e a gente vai fazer as articulações das ideias. Já faz algum tempo que eu estava querendo ler esse livro aqui, muita gente recomendando ele, né? A Coragem de Ser Imperfeito, né, da Brené Brown. Então, em primeiro lugar, né, na lista do New York Times. E aí é o seguinte: se você, por exemplo, é uma pessoa que não quer demonstrar vulnerabilidade, se você tem vergonha, eu tenho vergonha de falar em público, eu não gosto quando as pessoas dizem que eu estou errado, eu tenho vergonha de apresentar trabalho, eu acho que eu não tenho criatividade. O que é que todas essas coisas elas têm em comum, né? Você vai perceber aqui que são pessoas que não querem ser vistas como imperfeitas. Entretanto, nós somos seres imperfeitos e aqui o convite, na verdade, do livro, basicamente, é para encorajar você a viver a sua vida com autenticidade, né? Viver a sua vida de uma forma plena, a autora chama de uma forma plena, sem medo de errar. Porque quando você tem medo de errar, ou seja, você tem medo de se apresentar como uma pessoa imperfeita, você tem medo de demonstrar os seus defeitos, você acaba tendo, consequentemente, medo de viver. Você se priva de viver, né? Então, vamos entender melhor esta ideia que tem aqui no livro. Se você está chegando agora, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações. E vamos lá, né? Para as primeiras considerações. O capítulo 1 é um capítulo que a autora vai falar sobre escassez. Ela vai falar sobre um período de 12 anos de pesquisa, né? Entrevistas com pessoas e tal. E ela tem percebido que as pessoas hoje em dia não querem mais. Estão cansadas de não poder ter medo. Sabe? As pessoas estão cansadas de serem fortes, as pessoas estão cansadas de sempre mostrar a perfeição, ou sempre ter que mostrar a perfeição, as pessoas estão cansadas de tudo isso. Quando ela está falando das pessoas, né? Pessoas, organizações, instituições, dentro do casamento, dentro dos relacionamentos, na criação de filhos, por exemplo, né? Algumas pessoas acreditam que nós temos que ser perfeitos, né? Nós não podemos errar. Então, isso tudo vai cansando a gente. Então, no capítulo 1, ela vai falar sobre escassez por dentro da cultura de não ser bom o bastante. Várias pessoas vivem com essa impressão de que não são boas o bastante, que não são o suficiente, né? E como é que isso impacta a nossa vida. Então, vamos entender aqui, a gente vai articular ideias, por isso que é bom você estar com o livro, porque não necessariamente eu vou trazer os exemplos do livro aqui. A gente vai fazer articulações de ideias do que eu estava imaginando quando eu estava lendo esse livro e com que o autor ou a autora, no caso, fala, né? Então, por exemplo, a autora aqui ela começa falando sobre o conceito de narcisismo que tem se ampliado na sociedade, tem virado um termo comum. Eu estava conversando esses dias com alguns amigos, né? E é uma coisa impressionante. Algumas pessoas acabam entrando em contato comigo quando terminam um relacionamento, quando terminam um casamento e tal. E quando tem problemas, né, de relacionamento, alguma coisa nesse sentido, as pessoas entram em contato porque sabem que eu sou psicanalista, sabem que eu sou, enfim, que eu tô me formando agora em psicologia e tal, sabem que eu já atendo, né, em psicanálise e em breve vou atender em psicologia. E as pessoas acabam entrando amigos, né, acabam entrando em contato e é impressionante como estas pessoas sempre não, mas na maioria das vezes definem os seus ex-parceiros ou parceiras como narcisistas. Né? Então é um conceito que acabou se ampliando e, de certa forma, se vulgarizando. Né? Lembrando que tem gente que eu sei que está assistindo a essa aula aqui, está assistindo a esse vídeo, e já me conhece, por exemplo, do canal de psicanálise, né? Que é o canal Marisson Fraga. Só que tem um detalhe, aqui quando a gente está falando narcisismo, a gente está falando mais na área de psiquiatria mesmo. Não estamos falando necessariamente do conceito de narcisismo para a psicanálise, tá? Então seria algo aproximado ao transtorno de personalidade narcisista. Então as pessoas
têm sido muito egoístas, né? Inclusive até nas redes sociais, por exemplo, né? As pessoas têm sido muito egoístas. Então, todo comportamento rude, todo comportamento egoísta, todo comportamento arrogante agora tem sido visto pela sociedade moderna ou pós-moderna como uma manifestação de narcisismo, né? E aí a autora fala sobre, inclusive, até estudos que fizeram sobre a música popular, né? 3 décadas, analisaram 3 décadas de música, alguns pesquisadores. Eu achei essa pesquisa bem interessante, inclusive, porque assim, as músicas vão se transformando com o tempo, né? Eu tava vendo, inclusive, até o Rick Bonadio falando sobre isso. O Rick Bonadio que foi produtor, inclusive, dos Mamonas Assassinas, né? Do Charlie Brown Jr. e tal. E é um cara que tá na área da música aí há muito tempo. NX Zero, se eu não me engano, foi produzido também por Rick Bonadio. Vários sucessos. Ou é um cara que é um colecionador de sucessos. E ele tava fazendo uma análise sobre a questão das músicas, né? Pra ele, na visão dele, por exemplo, é muito ruim que as músicas estejam inserindo algumas palavras que não são atemporais para ele, como por exemplo, questão de WhatsApp. Será que daqui a 10, 20 anos a gente vai estar continuando se comunicando pelo WhatsApp? Ou Facebook, por exemplo, ou Instagram, será que a gente tem a certeza de que daqui a 10, 15, 20 anos a gente vai estar usando esses meios de comunicação, essas redes sociais? Então, o que ele estava tentando articular a ideia e pensar era que as músicas que ele considera atemporais são músicas que não necessariamente elas têm componentes que falam sobre aquele período especificamente, né? Então, são músicas que falam de amor, são músicas que falam de sofrimento, são músicas que falam mais nesse sentido, né? Vamos imaginar algo que me veio na cabeça agora. Eu estava vendo um comediante do Rio de Janeiro, e ele falava muito sobre uma questão de tadalafila. Eu acho que é alguma coisa assim, deve ser um remédio para disfunção erétil, alguma coisa nesse sentido, né? Pelo que eu entendi no contexto. Então, eu acho que o nome é esse, eu posso estar falando o nome errado, tá? Tadalafila, alguma coisa assim. Eu não sei se é uma gíria ou se é um nome de uma medicação, eu não sei exatamente, mas pelo que eu entendi do contexto era basicamente isso. O que é que eu tô querendo dizer? Se você pega uma música hoje e fala sobre isso, é possível que essa música estoure hoje, mas o tempo se modifica. Então daqui a 15 anos, talvez essa música não faça muito sentido, né? Agora estamos pagando por Pix, né? E vai que uma música que um cara fez sobre vou estourar o meu cartão, alguma coisa assim. Por que eu tô falando sobre isso, né? Porque as músicas também vão se modificando com o passar dos tempos. E essa autora, por exemplo, ela disse que teve uma pesquisa, né, que analisaram mais de 30 anos de música e perceberam claramente o aumento de uso de termos como assim, eu e o meu, algo que é egocentrado. Não, essa pesquisa observou uma diminuição de termos como nós, como nosso, né? Como você pensa, é, a música de John Lennon, né? Imagine todas as pessoas, por exemplo, ou a música que foi ali a campanha, né, de Michael Jackson para acabar com a fome na África. Nós somos o mundo. Então você tinha algumas músicas nesse sentido. O próprio Beatles, por exemplo, né? She Loves You, né? Ela te ama, é um amigo falando para o outro, ó, ela te ama. Deixa de ser uma coisa egocêntrica, uma centrada em mim. E haviam muitas músicas, né, que falavam sobre a humanidade, falavam sobre pobreza, desigualdade social e tal. Não é que essas músicas acabaram, mas houve um aumento considerável em músicas que tinham um termo como eu e meu, e houve uma redução também considerável, um declínio de músicas que tinham lá nós e nosso, né? Então, isso foi observado por esse estudo aqui, de 30 anos da música popular. Além do que, esse estudo ele também observou algumas palavras mais agressivas, o aumento de números de palavras mais agressivas, palavras que ligam ao ódio e tal, essas coisas nesse sentido, ou agressividade, né? Alguma coisa que você vai fazer com outra pessoa, enfim. Ao mesmo tempo também, a autora traz uma crítica aqui, que para mim é uma crítica muito pertinente sobre o crescimento desse diagnóstico, né? Transtorno de personalidade narcisista. A gente poderia passar horas falando sobre isso aqui, mas, para resumir, digamos que já faz algum tempo que é do interesse da psicofarmacologia americana e, consequentemente, isso é repassado para outros países, principalmente do Ocidente, né? Tanto é que o psiquiatra Guido Palomba, ele tem um livro interessante chamado
A decadência da psiquiatria ocidental, que ele fala justamente sobre isso. Eu já vi ele falando também em palestras, o crescimento absurdo de diagnósticos de transtorno. Hoje em dia todo mundo tem um transtorno e tal. Existem vários livros que criticam essa premissa e faz muito sentido para mim a crítica a essa premissa. Não é que os transtornos eles não existam, mas eles estão sendo exageradamente diagnosticados e desnecessariamente diagnosticados. E por que que me chama atenção isso aqui, né? Porque, por exemplo, em 10 anos, o índice de diagnóstico, né, de transtorno dos Estados Unidos dobrou, tá? De pessoas com personalidade narcisista. Aí você vê o seguinte, tá, mas essas pessoas, elas... Peraí, elas sempre existiram, né? Tem essa discussão. Não, agora não existiram, mas agora existe um mecanismo para poder perceber a existência dessas pessoas e tal. Então, enfim, vamos lá. Vamos entender isso aqui, né? Eu sempre sou muito atrás com hiperdiagnóstico. Hiperdiagnóstico é essa questão de você, qualquer coisa, por exemplo, se a pessoa for rude, se a pessoa for, sei lá, for egoísta, por exemplo, aí ela é muito narcisista, né? Se ela só pensar no lado dela, ela é muito narcisista. Se ela for uma pessoa que é muito segura de si, inclusive, eu já vi isso incomodar algumas pessoas, acaba sendo também colocado socialmente como narcisista. Em alguns casos, a pessoa, inclusive, até recebe o diagnóstico. E talvez você escute isso e esteja pensando em várias pessoas, né? E você esteja pensando, olha, mas eu conheço realmente essa pessoa é narcisista, ela tem esses traços assim, já conheci, já fui vítima de uma pessoa narcisista e tal. Bom, pois bem, é muito comum e muito confortável para a gente olhar para o outro, né? Já dizia Sartre, o inferno são os outros, né? Ele falava isso de uma forma irônica. E na verdade a gente não percebe que o inferno também somos nós, né? Então é muito interessante a gente perceber que a gente também tem alguns traços assim, que são traços de egoísmo e tal. Mas onde é que esta parte do livro, essas primeiras considerações, ela está querendo chegar? Aqui é que está o X da questão. Porque muitas pessoas que são vistas como narcisistas, né? A autora vai considerar, isso aqui fez muito sentido para mim, é óbvio que a gente não pode generalizar, porque a gente está falando de seres humanos, mas fez muito sentido para mim. A gente pode dizer que boa parte das pessoas narcisistas, elas são assim, que é um mecanismo de defesa contra a humilhação. Você não conhece provavelmente a infância dessa pessoa, talvez ela tenha sido humilhada o suficiente para desenvolver um mecanismo de defesa, de se colocar muito para cima, de pensar prioritariamente em si, de ser arrogante com outras pessoas para poder evitar que essas pessoas humilhassem ela. Então percebe que quando a gente traz o diagnóstico, por exemplo, a gente acaba dificultando um outro olhar sobre aquele fenômeno. E aí eu, inclusive, até já fui perguntado, né, por uma pessoa, você acha que eu sou narcisista e tal? Só que assim, é uma resposta muito leviana, né? Você não conhecer o histórico da pessoa e simplesmente dizer que a pessoa é narcisista, né? A pessoa pode ter medo de humilhação. O autor aqui, no caso, vai entender, por exemplo, que o narcisismo está diretamente ligado ao medo da humilhação. E o medo da humilhação, na verdade, é uma necessidade de admiração. Ou seja, é uma defesa contra a vulnerabilidade. A pessoa não gosta de se colocar como vulnerável. Para algumas pessoas, esse mecanismo pode não ser esse, entre aspas, suposto narcisismo, mas pode ser o orgulho. A pessoa é muito orgulhosa. Você já deve ter conhecido alguém que é muito orgulhoso. Talvez você seja uma pessoa orgulhosa. Eu convido a você a refletir agora se isso não é um mecanismo de defesa para que você não apresente a sua vulnerabilidade para outra pessoa, porque se você estiver numa situação de vulnerabilidade, segundo você julga, a pessoa vai te massacrar, a pessoa vai fazer alguma coisa muito ruim com você, tá? Então, o livro acaba dizendo que algumas pessoas acham, inclusive até que o remédio para o narcisismo é justamente a humilhação, é você dizer para a pessoa, olha, sai desse pedestal que você não é essa coisa toda não, tá? Você tem esse defeito, tem esse, tem aquele e tal. Só que na verdade isso vai estimular muito mais o narcisismo, porque o narcisismo da pessoa, né, o que é interpretado como narcisismo é justamente o medo da questão da humilhação. Então, na verdade, a humilhação ela não é a solução para o narcisismo, mas ela é a causa principal.
Se você chegou até aqui, eu acho bem interessante, porque no próximo vídeo a gente vai analisar o narcisismo por essas lentes da vulnerabilidade. E eu acho que esse canal aqui, modéstia à parte, é um canal que ele foi criado para transformar as pessoas. E aí convidar você a refletir sobre, principalmente sobre você. Você vai naturalmente refletir sobre outras pessoas, mas principalmente refletir sobre você. Caso você queira entrar em contato para discutir alguma coisa, caso algum aspecto tenha tocado você, eu vou deixar o meu Instagram aqui abaixo e você pode entrar em contato e você pode deixar nos comentários aí abaixo também, caso você queira que a gente continue com essa série de vídeos, tá? Eu tô com a premissa aí de fazer pelo menos uns 15 vídeos com relação a este livro, e se a gente vê que a visualização tá indo bem, a gente continua, senão a gente passa para outro livro, ok? Forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.